A gente gosta de conhecer um pouquinho da trajetória, né, dos nossos convidados, e você acabou de comentar que sua mãe é médica também, né? Isso é bastante comum, né, na medicina. De onde que veio o seu interesse pela medicina? Veio por conta disso ou não teve nada a ver com essa influência familiar, assim? Então, me perguntam muito isso, né? Eu tinha um avô também que era médico, né? Meu avô, só que ele era um médico bem antigo. Ele casou com a minha avó muito já mais velho. Então eu perdi ele quando eu tinha 9 anos. Então, e ele estudou na época do Juscelino, ele foi contemporâneo lá na UFMG, na época do Juscelino Kubitschek. E aí, na década de 40, né, acho que não sei se ele formou em 39, 42, algo do tipo. E aí, eu cresci vendo o meu avô já bem idoso, mas médico ainda, e minha mãe iniciando a carreira, né? Trabalhando pra caramba e morando em hospital, apaixonada pelo que fazia. E o meu pai, engenheiro na época, meu pai sempre falava com a gente. Na época, a engenharia ainda ia muito mal das pernas, sabe? E todos os meus tios eram engenheiros também. Meu pai falava, não fazem engenharia, não façam engenharia. Tentam ver se vocês gostam de medicina. Então, minha mãe nunca influenciou assim diretamente, sabe? E aí, o meu irmão mais velho optou pela medicina. E aí, vendo aquilo tudo, né, cara? E Quantos anos mais velho? 3 anos mais velho que eu. Já dava pra você sentir um pouco, Sim, né? então. E aí, cara, eu não pensei em outras coisas e comecei a gostar dessa parte, né, de ajudar as pessoas, aquela medicina que a gente glamoriza, né? E aí foi isso. E meu irmão entrou na faculdade, a mesma que minha mãe formou, que é o FJF. E aí o meu irmão entrou na faculdade, cara. E início de faculdade é uma festa, né, cara? Festa pra tudo quanto é lado, aquela turma e tal. E eu fui vendo aquilo e falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Aí fiz também. Aí eu influenciei meu irmão mais novo, que também entrou na mesma faculdade. Aí chegou uma hora que tava os 3 na mesma faculdade, cara. Aí foi maravilha. Caralho, a gente era tudo legal. parecido, tudo alto, magro. Andava todos os 3 juntos. Então, aí todo mundo conhecia a gente, os trigêmeos lá. Era legal. Foi uma época maravilhosa, cara. Maravilhosa. Porque a gente conseguiu estudar e aproveitar muito, porque morando em casa, e a gente morava numa casa, né, assim, não era uma mansão, mas era uma casa boa, né? Então, foi legal, porque eu não me preocupei com mais nada. Era só curtir a faculdade e estudar, né? Sim. E isso minha mãe sempre falava, vocês só precisam estudar. Graças a Deus eu consigo dar condição para vocês fazerem isso. E a gente, como meu irmão passou na pública, e minha mãe passou muita dificuldade, meu avô, apesar de médico, ele trabalhava mais como médico humanitário do que como, né? Ele não ganhava muito dinheiro. Ele ia atender a cavalo os pacientes na roça, sabe? Teve 6 filhos, então teve muita dificuldade. Minha mãe também, muita dificuldade. E aí eu falei, pô, vou dar esse orgulho pra minha mãe, né, cara? Não vou... Imagina, 3 filhos estudando medicina em escola particular. Meu irmão passou na pública depois de 3 anos tentando. Eu falei, eu também vou fazer isso, cara, não vou. E aí meu irmão mais novo também. Então eu passei de segunda, meu irmão de segunda. E aí a gente foi, demos esse orgulho pra minha mãe. Cada um foi pra uma área. Meu irmão mais velho tá na Espanha já desde 2007. Ele é médico do esporte. Já foi médico de vários times de futebol, cara. Tá numa carreira bem legal. Eu fiz Fala pra anestesia. ele cuidar bem do Hendrick. Quem que é Hendrick? O Hendrick, o jogador do Palmeiras que vai lá pra Madrid. É isso. Não, Quem não. é Hendrick? É isso. Quem é Hendrick? Você tá brincando. O meu irmão trabalhou no Atlético de Madrid. Transação de menor de idade da história do futebol Ele foi brasileiro. pra onde? Pô. Foi pra Ele onde? vai pro Real Madrid daqui um ano e meio. O meu irmão trabalhou no Atlético de Madrid muito tempo. Legal, pô. Legal. Aí depois ele foi pro basquete profissional, no País Basco. Depois ele foi pro Dubai, ficou um ano lá no Al-Wash. Legal. Depois ele voltou, foi pro time da Catalunha, que era o... Agora esqueci o nome, vou lembrar. Catalunha é o Barça. Não, Barcelona não. Era um time da segunda divisão que subiu quando ele estava lá, que era o Girona. Aí depois ele saiu, foi pro Real Mallorca, ficou lá 2 anos. E aí ele cansou de futebol, cara. Porque futebol é todo final de semana jogo, né? Imagina. Você ficar concentrado em casa ou fora de casa, com time, hotel. Não tem vida, pô. Tem vida, cara. É jogador ligando, é imprensa ligando, é família ligando, é técnico ligando. Ele não aguentou. Foi pra evitar isso que eu fui pra UTI, pô. Então, desestressar. Não queria ficar dando plantão todo final de semana, noite. Ele não queria os assim, pacientes ligando. Mas isso é uma coisa importante, cara. Mas a anestesia, sabe que uma das coisas que me fez também escolher anestesia foi isso, sair do hospital, esquecer. Porque isso, cara, consome muito você, né? Imagina os pacientes
se eu de UTI que tivesse sentido alta, ficasse te ligando pra saber, pô, tô com isso, tô com aquilo, você não ia ter vida, né, cara? Não. Então, Mas aí, a gente já não tem também. É, também não tem. Mas aí o meu irmão mais novo fez radiologia, tava Legal. no Rio, tá em Juiz de Fora agora. E eu tô morando em Campinas. E aí eu fiz residência em São Paulo, né? Eu pensei assim comigo, olha, eu vou fazer faculdade em Minas, em Juiz de Fora. Nem tentei outros lugares, porque os cursinhos de lá eram todos voltados para o FJF. E como que você ia quebrar ali os trigêmeos, pô? Então, cara, eu falei, não vou sair de casa, né? Pô, vou ficar aqui. Mas botei na minha cabeça, cara, depois eu vou sumir, vou embora, vou para São Paulo. Eu sabia que a área da saúde em São Paulo, ela é uma vanguarda, né? Posso só fazer um comentário? Vocês têm que abrir um consultório chamado Medicina Três Irmãos, velho. Porque eu nunca vi nenhum comércio de saúde chamado Dois Irmãos, Três Irmãos. Precisa fazer verdade, isso. né, É só cara? uma sugestão, porque problema tem tudo. Tem despachante, tem padaria. Precisa ter Medicina Três Irmãos, velho. Pô, pior que eu tenho colegas que são 3, 4 irmãos médicos, assim, que estão na mesma área, inclusive. Mas a gente é área muito separada, né? Sim. E, Muito a sua mãe, qual a especialidade É dela? dermatologista. Dermato? É. Ah, legal. E seu Também avô? ninguém quis ir. Meu avô era médico generalista, médico clínico geral, né? Ele foi o primeiro da família. Foi o primeiro. Legal. E aí, enfim, aí eu fui para São Paulo, fiz residência lá em São Paulo, aqui em São Paulo, Aqui, né, né? na No verdade. caso. No caso aqui. Morei 5 anos, né? Fiz 3 anos de anestesia no HC. E depois eu fiquei 2 anos trabalhando com medicina privada. Por isso que eu falei que eu trabalhei em mais de 30 hospitais, porque eu era sócio de um grupo de anestesia, cara, e é uma empresa que presta serviço, né? Cara, pulando de hospital em hospital. Assim, tinha 20 crachás de hospital no meu carro. Então, onde o cirurgião ia, a gente ia atrás, né? E era uma vida louca, né? Imagino você. Vou pro centro cirúrgico, abre a bolsa. Cacete. São Camilo, não. É, isso aí. São Luís e Itaí não hoje. Era é o outro porta-luva. que- Porta-luva abria assim, caiu um monte de crachá. Cara. Aí pegava, como São Camilo. Aí São Camilo tem Pompeia, tem não sei o que. Aí depois. Rapaz, se a polícia São Luís parar, tem acho que é 3. falsificação, Não velho. é, Um monte de não é? crachá, se for, rapaz. Cada foto diferente. Né?